Quem é o hacker brasileiro que desafiou o Steve Jobs? Antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Jaidson, tu foi uma criança futriqueira? Não, pior que não. Não? Não, o nerd é o Felipe mesmo. O Felipe sim, Sabe que eu era uma criança prodígio, em algum momento da vida eu me perdi, mas eu fiquei lendo ali a news e pensando assim, eu era a criança que ficava abrindo controle remoto, enchendo o saco, quebrando e consertando e tal. Não sei em que momento Não, eu que gostava do virei negócio, eu jornalista. gostava pronto, assim mesmo. Não tinha muito essa coisa, assim. Sei lá, pra algumas coisas talvez, mas esse clássico, assim, né, de colocar, alguém que foi pra tecnologia ou faz algo super, né, algo da matemática, sei lá o quê. Mas eu não. Eu lembro que o Felipe sim, assim, o Felipe sempre tinha umas ideias meio bizarras, assim, quando criança. Quando a gente brincava, pra quem não sabe, nós somos primos, brincávamos juntos quando criança. E ele tinha umas ideias meio bizarras, assim, de brincadeira, e de meio que destruir as coisas, ou de inventar coisa. E aí garanto que tu ficava puto com ele porque ele tinha feito isso? Ou tu só ficava, tipo... Não, acho que eu embarcava nas ideias dele, assim, mas eu era... A gente tinha, sei lá, coisas diferentes, assim, que a gente queria fazer. Então. Vocês regulam de idade ou... Mesma idade. Mesma idade. Olha aí. Agora a gente tá com a mesma idade, 39 anos. Olha aí. Daqui a pouco... Tá, mas antes... Sim, que daqui a pouco eu faço aniversário de novo, né? O Felipe fez agora. Tá. Não, achei que quando fossem crianças, sei lá, podia ter 10 anos de diferença, mas Não, aí agora um alcançou o outro, nunca se sabe. né? Ele todo ano ele me alcança, mas depois eu vou de novo. Mas outra criança prodígio aí foi o Breno Masi, que segue, né, com o seu prodígio, e ele é quem norteia um mini documentário do Achismo TV que conta a história dele, que ficou conhecido como Mac Masi, por ninguém menos que Steve Jobs, um dos primeiros hackers do mundo a desbloquear um iPhone e chamou a atenção da Apple e foi sócio da Fingertypes, a primeira empresa brasileira dedicada exclusivamente ao iPhone. Então não é pouca coisa, né? A gente sabe aí que, principalmente ali quando o iPhone surgiu, era um celular sem telas, né? Enfim, e tinha toda uma questão de potência, né? Até inclusive uma onipotência, assim. E tu conseguir, enfim, né, de alguma forma desbloquear e alterar isso há 17, 16 anos atrás, mais ou menos. Foi um grande feito aí do menino Breno. Parabéns. Aprendeu muito aí desmontando o controle remoto. É muito legal, achei eu já conheci, já troquei uma ideia em algum momento da história aí com o Breno. E bem legal, assim, achei enfim, aleatoriamente achei esse documentário, assim, e achei muito legal, assim, esse compilado, assim, muita coisa eu não sabia, assim, não sabia da ordem das coisas e tal. Então, acho que é um vídeo ali de uns 10 minutos, eu acho, um pouco mais, não sei. E aí ele conta essa história, assim, a trajetória dele, que é interessante, né, de ver, ele, o que despertou, né, o que a gente tava comentando aqui no início, tinha ali carrinho a controle remoto, aí desmontava, ele já tava num nível mais hard, né, porque ele já sabia, por exemplo, das frequências, e aí entendeu, né, que, Entendi o funcionamento. Exatamente, ele sabia que ele não conseguia controlar o carrinho de controle remoto ali uma certa distância, e ele sabia que era possível mudar isso, então ele foi lá e mudou e tudo mais. Então, essa história, assim, e também é a história meio da carreira profissional dele, né, que abriu empresa e começou a fazer software, e aí ali ele conta, né, que por coincidência, quando ele voltou de uma viagem que ele fez para Londres, voltou com um celular na época, um Siemens, e esse celular estava bloqueado, e aí ele começou a investigar, né, e conseguiu desbloquear esse celular e começou a trabalhar com isso. E aí ele fala, eu achei interessante isso que ele fala, se eu voltei, ele no caso, né, e sou um cara que não tenho dinheiro, voltei com um celular e precisei desbloquear, provavelmente uma galera aí com muito dinheiro vai também, compra e poderia desbloquear e eu poderia vender esse serviço. Então ele começou nesse negócio mesmo, começou a fazer serviço de desbloquear celular numa época aí pré-iPhone, pré-Android e tudo mais, né? Então ele acabou ficando conhecido por isso. E aí quando chegou então o próprio iPhone, aí ele começou e
e chegou no caso que ele conta, e tem ali tem até um pedaço do vídeo, que eu não sei se é o vídeo original lá do Steve Jobs, mas que, de fato, eram duas pessoas conhecidas no mundo, né? Era ele e o outro carinha, que eu esqueci o nome lá, que tinham conseguido desbloquear, então, o iPhone. Acho que foi o iPhone 2 ou 3 que ele desbloqueou primeiro que todo mundo, né? Então, uma história interessante, assim. Aí, se quiser olhar pro lado mais de empreendedorismo, coisa assim, ele hoje, acho que ele trabalha acho que ele tá no iFood agora, se eu não me engano, na Móvel, né? E, enfim, uma história interessante, assim. Vale a pena conferir aí o documentário. Bem curioso. Tem perguntas aqui. Temos, Juan Carlos. Nosso amigo Juan Carlos. Grande bom Juan. dia. E aí, Juan? Bom dia para quem tá. O Matheus, o Juan, o outro Matheus. Tem 2 Matheus aqui hoje. Um com H e outro sem. O Juan pergunta: ele ganhou algo além do reconhecimento de Steve? Não que isso seja pouco? Sim, o Breno é super conhecido aí no Brasil e no mundo, não só por esse feito de desbloquear o iPhone, né? Mas enfim, ele começou muito cedo, né? Ele tinha acho que 16, 17 anos quando abriu a primeira empresa e tal. E ele tem uma trajetória, assim, teve várias empresas, teve uma das empresas foi que ele começou a desenvolver, uma das primeiras pessoas ou empresas a desenvolver apps pro iPhone, antes mesmo de existir a Apple Store, né? Então ele já começou a desenvolver esses aplicativos. E um fato interessante que eu esqueci de dizer é que ele conta da reunião. Não sei se chegou a ver. Não, essa parte eu não vi. Vou ter que contar aqui. É um spoiler, mas é legal, porque é uma história muito legal. Porque o Anderson tá perguntando onde assistiu o documentário. O link tá na newsletter, mas só procurar ali o hacker brasileiro que desafiou o Steve Jobs. Achismos TV, o canal. É o Achismos TV, o canal. Breno eu acho Masi. que o Juan, só antes de tu contar a história, Jadson, acho que o Juan, talvez pensou algo além do reconhecimento no sentido financeiro, mas eu acho que aí toda a trajetória dele, toda a carreira, eu acho que por si só já é algo além do reconhecimento, né? Porque aí acho que rola até uma questão do próprio autoconhecimento, de conhecer o seu potencial e ver onde chegou, né? Sim, com certeza. Mas conte aí a história eu vou botar aqui pro Anderson, vamos ver se eu consigo. Consegue. Oi, Anderson, eu botei o link do documentário aí no chat. O que eu ia contar rapidinho é que ele conta, é muito engraçada a história. Porque, enfim, ele já estava fazendo então o desbloqueio do iPhone, todo mundo já sabia, ele já montou uma operação e estava fazendo dinheiro, e fazendo. Até que um dia chegaram 2 pessoas na empresa dele, e aí alguém veio dizer para ele, tem 2 gringos aí que querem desbloquear o iPhone. E aí ele tinha criado um fura-fila, assim. Quem pagava mais podia furar a fila, que era muita gente querendo desbloquear. E aí chegaram essas 2 pessoas, só que daí disseram pra ele, mas eles estão com um pedido inusitado, eles querem ver tu fazer. E querem pagar, daí eles queriam pagar em dólar e era muita grana. E ele falou, não, vamos lá. Daí ele botou os caras numa sala de reunião e começou vou fazer aqui, me dá aqui o iPhone, vou plugar aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E as 2 pessoas assim... mas e como? Mas eu não sei o que, não sei o que. E ele explicou. Final das contas, o iPhone na época só funcionava na AT&T, enfim, a operadora lá nos Estados Unidos. E vinha com um chip, né? E as 2 pessoas que estavam ali, uma era da Apple e a outra era da AT&T, né? E não sei se é AT&T, mas enfim, uma das operadoras. E aí ele gelou, assim, quando falaram, deram o cartão pra ele, né? Deram o cartão, Thank you! E ele gelou, assim, achou que ia dar alguma ruim. Enfim, aí chamaram ele pra uma reunião na Apple. Aí sim ele se cagou. E aí ele ficou meio relutante, foi pra reunião, foi lá com tudo pago, não sei o quê, chegou na reunião com todo mundo... E ele olhou e metade das pessoas ele via o nome na mesa, assim, era tudo advogado. Advogado, jurídico, advogado. E ele começou a ficar muito ansioso com isso e começou a reunião, ele pediu pra ir no banheiro e foi embora. Fugiu da reunião, achando que ia ser alguma coisa horrível. Depois ligaram pra ele, o que aconteceu, não sei o quê.
A moral é que a Apple queria apresentar para eles, não só para ele, outras pessoas, de forma em primeira mão, assim, a Apple Store. Que eles estavam... E eles iam lançar. Então eles queriam mostrar primeiro para essas pessoas. Então não era nada... Né? Mas ele não dá não pra quis julgar, assinar. né? Não dá pra julgar. Claro, ele não quis Eu também assinar. teria fugido, Breno. Tamo junto.